A Romana está perguntando se você chegou a fazer algum trabalho com acupuntura para o seu filho, ou se recomenda algum trabalho de acupuntura para autismo. Romana, para o meu filho eu fiz. Você fez? Para o meu filho, sim. Para outras crianças eu recomendo, mas nem todas fazem. Mas eu recomendo. Eu não faço no consultório por falta de tempo, porque eu tenho uma agenda extremamente lotada, não dá tempo de eu me incluir. Se não, faria. Faria. Faria, né? Acredito, gosto, Não, ponho os princípios da medicina chinesa alimentares, princípios de fitoterapia, todos eles eu ponho. Segundo a medicina chinesa me permite, aliás, essa pergunta já estava Já estava gatilhada já há bastante tempo, desde quando eu comecei a querer marcar a entrevista consigo. Sabe que os chineses têm o segundo cérebro, que são os intestinos, né? Sim. Tanto é que quando se faz o tai chi, o ponto de partida é o intestino, que é o vazio, onde você... E hoje a ciência está comprovando que o intestino delgado produz praticamente 100 milhões de serotonina por dia, enquanto o cérebro são 100 bilhões, obviamente muito maior. Mas o intestino delgado é o segundo cérebro, segundo os chineses e tal. Quer dizer, então se bate com essa história de trabalhar com o intestino delgado. Completamente. De assimilação de alimentos, de produção de neurotransmissores. O que a pesquisa diz hoje nesse sentido, doutora Simone? Então, hoje em dia, o que nós temos? A criança do espectro autista é uma criança pró-inflamatória. Ela é toda inflamada. Então, nós temos todas aquelas interleucinas todas estimuladas. Interleucina 6, 8, 10, TNF. Toda a cascata da inflamação eu tenho alterado para essas crianças. E eu tenho a resposta imune dela também alterada. Então, eu tenho uma criança que tem um sistema inflamatório ativado e uma resposta alterada. Por isso que ela tem uma tendência... Qual que é o quadro clássico que os pais comentam? Sem ser a consulta do neuropediatra, sem ser a consulta do psiquiatra. Meu filho tem infecções de repetição, ele é uma criança que tem constipação. Esse é o quadro classicão. Né? Ele tem um quadro de constipação, tem muitos gases. Boa parte das crianças tem uma seletividade alimentar importante e tem distúrbio do sono. Tá? Então, quando você vai pegar, o trato gastrointestinal é a maior queixa dos pais. É o ponto de partida para uma qualidade de vida. Para a qualidade de vida. Então, no mesmo tempo que eu estou começando a trabalhar com a questão do gastrointestinal, seja para diminuir a inflamação, então na orientação toda dietética, diminuição de corante, uma alimentação mais natural, muitos deles a gente vai para alimentação específica. Então, eu estou trabalhando na higiene alimentar. Né? Primeira coisa que a gente já vai e começa de cara, trabalhar na diminuição de inflamação. Eu sou fã de trabalhar... Fala um pouquinho mais alto, doutora, que o pessoal está reclamando. Tá ainda difícil aí, ainda vou falar mais alto. Então, assim, eu tenho que trabalhar com o quadro intestinal deles. Então, eu tenho que fazer dieta alimentar, tenho que fazer uma higienização. Eu sou adepta realmente de tirar os açúcares, de diminuir o quanto possível. Se a família permite, né? Num primeiro momento, até as farinhas eu tiro. A resistência a glúten, como é? Então, a dieta sem glúten, sem caseína, é aqui no nosso país talvez a mais divulgada. Mas o que a gente tem mais trabalho com ela, eles respondem até 46%. Quando você vai pegar a dieta propriamente dita. Tem crianças que mesmo... A criança que eu não posso fazer exames muito específicos, né, por uma questão financeira, eu introduzo a dieta sem glúten e caseína porque a gente sabe que tem melhora a longo prazo. Tem melhora? Tem. Se eu pudesse, se eu falasse assim, toda criança, se eu tivesse o como fazer o ideal, de cara, além de eu introduzir alimentação orgânica, eu tiraria todas as farinhas, além do leite. O leite, o primeiro passo, né? O primeiro passo. E aí depois eu tiraria as farinhas pelo menos por aí 1 mês e depois eu faria uma dieta sem glúten, sem caseína, para valer. Quanto tempo de experiência com a nutrologia, a nutrição e os tratamentos de autismo a senhora já tem? Eu comecei a estudar tem 10 anos. Eu comecei a colocar com meu filho há 10 anos, 9 anos,
bem colocado, e com outros grupos também. Agora o consultório começou em 2007, somente em 2007. Isso é uma regra geral? A seletividade alimentar? Sim, e a seletividade entra numa situação chamada sensorial, e é extremamente importante. Então você está falando assim para mim, o meu paciente sensorial é algo que nós médicos, eu acho que nós não temos a vivência adequada. Tá? Então, por exemplo, e isso deu para aprender bastante com meus pacientes. Por quê? Muitos deles têm o sensorial completamente alterado. Então, eu tenho pessoas com uma hiperresponsabilidade tátil. Qualquer encosto, não é que não gosto. Muitas pessoas falam assim, o autista não gosta do abraço. Não é isso. Mas hipersensibilidade, ele tem uma hipersensibilidade, assim como auditiva, assim como gustativa e assim como a sensorial tátil de boca. Então você pode perceber que muitos não comem grãos, não comem arroz, não comem feijão, tem uma preferência por uma alimentação crocante. Então tudo que você faz, você pode fazer vários legumes, tipo chips, né? Então cortar, levar para o forno e oferecer com chips. Aí eles comem porque é crocante, né? Até oferecer uma endívia, consegue, uma bardana, consegue oferecer. Mas você oferecer alguma coisa mais amolecida, como um grão de feijão ou uma ervilha, não é... Eles chegam a nausear. Por conta do que? Sensorial. Do sensorial, da hipersensibilidade. Do sensorial é o que mais nos atrapalha. E como lidar com isso no dia a dia, doutora Simone? Eis a questão. Terapia sensorial. Isso existe. E Existem exercícios específicos para fazer. Como assim? Como é que... Não precisa dar os exercícios, mas... Não, existem terapeutas específicos que trabalham com isso. E não é só a criança autista que tem. Isso que é mais importante a gente saber. Tá? Então, eu brinco que eu sou uma sensorial típica. O lugar que eu vou... eu odeio shopping cheio. Eu odeio qualquer coisa cheia. Então, aquela coisa do muito barulho me incomoda. Então, eu sei que, para mim, o auditivo é importante. Bom, mas eu sei comunicar. Olha, esse barulho está demais aqui para mim. Eu preciso ir para um lugar silencioso. A criança do espectro, ela não consegue, às vezes, identificar. Então, onde ela tem dificuldade para ficar calçada, vestida, ela tem dificuldade na alimentação. E, para isso, Existem hoje em dia terapias específicas, que são chamadas terapias sensoriais. Parte hora feita por hora feita por físio. Mas existem exercícios específicos para serem feitos. Então, por exemplo, uma criança com uma hipersensibilidade tátil alimentar, você tem recursos como até colocar roupas nela mais justas ou usar dry fit. Né? Roupas de dry fit que são bem apertadinhas para mudar a história do sensorial oral. Mediante um estímulo de uma outra percepção. Mediante o estímulo de uma outra percepção. Tem exercícios físicos para serem feitos. Doutora Simone, um dos médicos que a gente trouxe aqui, acabou virando amigo do programa, inclusive amigo pessoal, o Dr. Cáter. Dr. Cáter. Que é um médico antroposófico. Médico da minha mãe. É mesmo. Nutrólogo e etc. É uma sumidade, né? Eu gosto muito dele, a gente conversa muito, inclusive eu gosto de visitá-lo para umas aulas. Eu chego lá, professor, que aula é hoje, né? Entre um paciente e outro a gente conversa lá uns 10, 15 minutos e tal. E uma das linhas de tratamento dele é exatamente usar o alimento como remédio, o alimento como algo de cura, né? Além do próprio alimento da manutenção da vida. Seguramente deve ter algum grupo de alimentos ou algum tipo de alimento que deve favorecer o tratamento ou convivência com o autismo. Existe uma dieta específica ou algum grupo de alimentos que são mais indicados, levando em consideração toda essa hipersensibilidade, a dificuldade da alimentação seletiva e etc? Então, o problema do espectro autista vai aí. Não tem um grupo só. Existem alguns grupos que variam de acordo com o grupo. Alguns grupos. O que nós sabemos,
grosso modo, tá? Sem conhecer o paciente, mas o que a gente pede sempre para fazer, uma dieta menos inflamatória possível, então com menos açúcar possível, do mundo inteiro, do que eu leio sobre tudo em questão de dieta, as crianças que menos têm relatos de espectro autista são as crianças da Grécia. Fui inclusive conhecer as que tem lá e associei muito com a dieta do Mediterrâneo, que é cheio de ômega, mas a gente tem que levar outras coisas em consideração, porque são crianças que não têm eletrônicos, são crianças que têm vida ao ar livre, são crianças que têm contato com natureza durante clima, muito né? tempo, clima. Então, assim, não dá para eu associar tudo só com a presença grande do ômega. Mas se eu for pensar assim numa dieta, eu tenho que pensar numa dieta anti-inflamatória. As medicações podem ajudar muito pouco hoje, do ponto de vista alopático, é isso que eu pergunto. Então, autismo começa com duas especialidades, né? Que querem tomar conta do pedaço. O neurologista e o psiquiatra. E nem sempre eles se conversam. E nem sempre, aí a culpa também vem das famílias, nem sempre falam a verdade, a verdade para um e para outro. E é muito engraçado, porque às vezes eles vêm no meu consultório assim, eu fui no neurologista e fui no psiquiatra, mas um não sabe do outro e ninguém sabe de você. Mas eu sei dos dois. E aí eu que me vire com combinado. Entendi. Ok, é ótimo. Aí entra a questão do ego médico, aí aí a coisa vai longe. É engraçadíssimo, mas até aí eu acho que a gente lida bem, e eu prefiro que me conte a verdade. Mas assim, algumas medicações, eu costumo brincar muito. A medicação, algumas delas têm até lógica serem usadas, mas para mim a medicação ela é muito clara. Para que ela está sendo usada e qual é o tempo, porque um antipsicótico, vamos pegar a risperidona, que é a medicação com liberação pela FDA para usar para criança do espectro autista. Qual que é a indicação da risperidona, que é um antipsicótico? Agressões. Autoagressões ou heteroagressões? Agressões em si próprio ou ao outro. Ok. Então, se eu vou fazer uma medicação para uma criança que está se agredindo ou que está agredindo ao outro, eu tenho que, no mínimo, perguntar por que está acontecendo essa agressão. Eu posso até pensar que eu vou usar a medicação durante 1 ou 2 meses para eu conseguir, sei lá, controlar uma escola nova, controlar uma terapia nova, saber exatamente o que está acontecendo, a separação dos pais. Mas não dá para eu pensar que aquela medicação é o resto da vida. E isso é a única coisa que eu penso em deixar claro para todo mundo. É diferente a gente usar... Então tá bom, eu tive lá um quadro bem específico, risperidona. O que é muito ruim. Isso sempre eu procuro manter contato com os outros médicos. Claro, tá? claro. O que é muito ruim é assim, poxa, mas por que você entrou com tal medicação? Não estou entendendo, né? Não, eu entrei com... Que isso eu já ouvi. Eu entrei com risperidona porque é a única medicação do autismo. E não é verdade. E além de não ser verdade, a risperidona não trata, né? Não é para tratamento, né? E isso tem que ficar muito claro. Nenhuma medicação ali está para curar. Está para controlar um sintoma para que você consiga lidar. Hoje em dia, João, isso assim, é uma coisa que nós falamos há anos. E há 2 anos atrás começou a estudar nos Estados Unidos os parâmetros para nós vermos as outras comorbidades psiquiátricas, neuropsiquiátricas do autismo estão mudando. Então mudaram-se os critérios para avaliação de depressão, de TOC, de transtornos de déficit de atenção para a criança do espectro autista. Porque antes